Vamos seguir então com o texto para a gente entender como é que era a ciência no pensamento de Kant. Depois vamos seguir com os termos técnicos de Kant que vão ser muito utilizados. Eu diria que um dos pontos mais importantes de estudar Kant é exatamente porque a boa parte do termo técnico que ele criou, que ele foi desenvolvendo, depois dele muita gente passou a usar e achou assim, e se tornou como que um vocabulário técnico científico. Indo agora então lá para o texto do prefácio, okay? É interessante a gente observar aqui como que a ciência, tá, é tratada por Kant. Já considerando essa base que nós temos aqui, vale a leitura desse texto aqui do prefácio, que está na página 44, ok? Na página 44, aí do nosso texto, beleza? A gente vai ver aqui alguns textos que eu já grifei, mas vale a pena até a leitura completa, tá? Para a gente não perder assim, de vista como que Kant estava avaliando tudo que estava ali ao redor dele. Vamos lá. Quando Galileu fez rolar o plano inclinado às esferas, com uma aceleração que ele próprio escolhera, quando Torricelli fez suportar pelo ar um peso que antecipadamente sabia idêntico ao peso conhecido de uma coluna de água, ou quando, mais recentemente, Stahl transformou metais em cal e esta, por sua vez, em metal, tirando-lhes e restituindo-lhes algo, foi uma iluminação para todos os físicos. Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo os seus princípios, seus próprios planos, que ela tem que tomar a dianteira com princípios que determinam os seus juízos segundo leis constantes e deve forçar, aí eu grifei, né? Deve forçar a natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar por esta. Isso é muito importante, muito interessante, porque aponta para o aspecto da prioridade do aspecto formal, lógico, matemático. Por quê? Primeiramente, foi feita toda uma análise lógico-matemática e houve como que uma tentativa de, a partir desses princípios lógico-matemáticos, você criar um procedimento e, a partir desse procedimento, você tirar uma conclusão a respeito do mundo. Okay? Esses procedimentos, obviamente, são experimentais, né? Vêm posteriormente. Mas você parte sempre de uma dedução lógico-matemática primeiro, que vai ser aplicada na experimentação. Okay? Isso expressa já um caminho muito próximo do que nós pensamos hoje como sendo um método científico mesmo, né? Os passos do método científico. A criação de uma hipótese, geralmente uma criação de uma hipótese que é matemática, que é lógica. E essa hipótese depois vai ser experimentada. Veja que você aplica aquilo que você já tinha na experimentação. Você já delimita como que você vai construir a experimentação. Não se trata, então, assim, de fazer como que uma catalogação, de simplesmente sair observando as coisas de qualquer maneira, e você já tem ciência do mundo, experimentações do mundo, simplesmente catalogando tudo que vê. Não, você tem princípios lógico-matemáticos e depois os aplica no mundo. Você vai lá, de outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária, que a razão procura e de que necessita. Veja que a gente acabou de falar da necessidade agora, e aparece aí novamente, né, a questão da lei necessária. É isso que importa para Kant antes de mais nada. A gente precisa expressar o mundo segundo leis necessárias. E a gente precisa iniciar a nossa observação, iniciar a nossa experimentação partindo disso. Né? Existe um plano prévio, observe a expressão prévio, inicial, né? Por isso mesmo a gente poderia chamar lá aquele conhecimento como conhecimento prioritário, a priori, certo?
diferentemente do posteriori, né, do posterior. É por isso mesmo que os conhecimentos a priori eles são importantes. Eles ordenam a lei necessária que vai ser aplicada na natureza. Ok? Podemos dar aqui uma certa continuidade para a gente imaginar então aqui, por exemplo, no outro texto grifado mais abaixo, a gente fala, Kant fala da experimentação que imaginou segundo esses princípios. Repare que a experimentação ela não é simplesmente uma recepção do conhecimento, como eu acabei de falar, mas ela sempre está sendo já previamente planejada, previamente organizada pelas informações a priori, e uma vez que você tem essas informações, esses conhecimentos a priori, você vai lá e força a barra ali para a coisa responder. Repara que Kant está buscando, antes de mais nada, então uma coisa que envolva uma necessidade. Tá? Quando a gente fala de necessidade, gente, a gente está falando de verdades que podem ser associadas a uma noção de verdade absoluta. Tá? Apesar de que soa meio estranho a gente falar de verdades absolutas, muita gente pensa que Kant, por exemplo, é um relativista, né? Que ele é um relativista, ele é um perspectivista. Ora, se a gente levar somente a estética transcendental, parece que sim, mas quando a gente começa a pensar exatamente esse aspecto do a priori de Kant, a gente começa a observar que ele considera sempre um plano prévio para toda a experimentação, para todo o conhecimento. Esse plano prévio se dá a partir das leis necessárias que são dadas a priori. Okay? Essas leis a priori vão ser aplicadas na experimentação. Repare, por exemplo, que a gente tem aqui a experimentação sempre que foi imaginada segundo esses princípios. Okay? No texto aqui também aparece que a gente tem lá uma busca na natureza, um encontro na natureza. Né? A natureza ela realmente nos ensina, mas aí vai ver lá exatamente, não que a gente seja como que aluno, que aceita tudo o que o mestre afirma. Né? No caso, a natureza seria como que a mestra ali, a gente é simplesmente o aluno aprendendo da natureza, recebendo sem criticar, sem falar nada, simplesmente assimilando, né? A ideia aqui da relação mestre-aluna nesse sentido. Você vê então que não é nesse sentido. Tá? É antes de mais nada no sentido de um juiz. Né? Veja, o cientista ele se coloca então num posicionamento assim, mais ativo, ok? Investido em suas funções, ele obriga as testemunhas a responder de acordo com certos quesitos, né, aos quesitos que lhe apresenta. Né? Então você está lá sempre botando certos quesitos, certos critérios, certos procedimentos, e a natureza ela precisa responder segundo esses critérios, que foram já estabelecidos anteriormente pela razão. Veja que você vê mais motivos aqui para dizer que os conhecimentos matemáticos e lógicos são os conhecimentos que são prioritários, a priori, que depois vem a experimentação. Então aí como que uma revolução, tá? Uma revolução semelhante à revolução copernicana. O pensamento do heliocentrismo foi uma grande revolução porque o ser humano deixou de ser o centro do universo. Né? A Terra deixou de ser o centro do universo e passou a ficar só na periferia. Isso mudou muito a visão de mundo que a gente tinha. Agora imagine o seguinte, que a gente, ao invés de ficar só recebendo dois objetos do mundo, da natureza, as informações, agora ao invés de fazer isso, a gente realmente aplique as leis necessárias do que deve ser, segundo as leis necessárias a priori no mundo, e retire dali aquilo que é necessário e exato. Repare que ao invés de você botar a natureza em primeiro lugar, você está colocando o sujeito em primeiro lugar. O juiz é o cara que vai simplesmente retirar a informação, espremer a informação ali segundo certos procedimentos, bem técnicos, bem seguindo certos quesitos ali que vai ser colocado. Então imagine que a razão ela está dando as cartas aqui. Tá? A razão pura ela está dando as cartas, mas as cartas sobre um aspecto experimental. Ela ainda está tendo prioridade no pensamento kantiano.
mas sempre no aspecto experimental, ok? E sempre dentro dos limites da experimentação, que é o que a gente vai comentar um pouquinho depois, beleza? E é somente assim, quando a física fez isso, é que ela começou a ter lá o desenvolvimento enquanto ciência. Repare que aqui está sendo expresso, então, um método, né, um procedimento de como adquirir ciência e como que Kant entende a ciência. A ciência ela precisa partir, então, de princípios lógicos, matemáticos necessários que vão servir de base para realizar os experimentos posteriormente. Tá? E assim você vai ter o conhecimento científico. O método científico já está quase que organizado aqui. É evidente que esse conhecimento científico vai ser mais aprimorado depois, mas você já encontra aqui a base, tá, do método científico moderno, contemporâneo. Okay? E é nessa síntese que Kant faz. Você vê uma síntese aqui, uma síntese entre experimentação e razão. A razão pura ela está sempre dentro dos limites da experimentação. E a experimentação ela sempre digamos assim, forçada segundo as leis da razão. Tá? É uma troca mútua que acaba acontecendo. No entanto, aqui, gente, é só para a gente dar um encerramento interessante. Observe que muitas das vezes Kant vai ser apresentado como uma pessoa relativista, que vai criar relativismos e tudo mais, mas não era a intenção dele, tá? Muito pelo contrário, ele tinha um pensamento explicitamente científico. Ele estava preocupado em buscar uma verdade que fosse segura, necessária. E ele se fundamentou nos conhecimentos a priori que vão ser aplicados nos dados da experimentação. Okay? Ele não simplesmente recebe os dados da experimentação. Não. A recepção mesmo desses dados é totalmente regulada por procedimentos ditados a priori. Okay? E isso provoca ali uma análise muito mais precisa das experimentações. Você vai ver algumas críticas exatamente à metafísica, porque a metafísica vai extrapolar os limites da experimentação, tanto no sentido de ir para além do que pode ser experimentado, da experiência possível, vai além da experiência possível, quanto a gente pode imaginar também que vai além dos fenômenos. Né? Você começa a falar da coisa em si. A gente não tem experiência da coisa em si, a gente sempre tem experiência dos fenômenos. Então é nesse sentido que o Kant está trazendo um esclarecimento muito grande aqui, e a noção de fenômeno depois vai ser bastante utilizada até pela fenomenologia. Okay? Veja então que Kant ele consegue fazer como que uma síntese do pensamento empirista com o pensamento racionalista, digamos, valorizando a herança, né, tanto de um movimento quanto do outro. Porque você pode imaginar exatamente a herança racionalista presente aí nesse aspecto do deve ser, aspecto meio normalista de como que o mundo deve ser segundo certos princípios da razão. Você vê ali uma herança racionalista presente no pensamento kantiano. Mas você também vê uma herança empirista, quando ele fala, por exemplo, que todo conhecimento parte da experiência. Okay? E deve se firmar até dentro dos limites da experiência. Então você vê também uma valorização, né, um respeito, por assim dizer, pela tradição empirista também. Há uma reunião desses dois lados, desses dois movimentos, há uma síntese desses dois movimentos. Você tem uma mistura, né, como a gente já leu ali no outro texto anterior, uma mistura, você tem uma ligação entre aquilo que é racional e aquilo que é experimental. Está lançada, então, as bases do método científico.